Oi, eu sou o Leandro do TFT Brasil e idealizador do evento Vida Plena. E o ano passado, em 2015, a gente teve um evento muito especial, muito transformador, com palestras incríveis e que as pessoas adoraram. E nesse vídeo eu vou passar aqui para vocês uma das palestras, que é da psicóloga Lisandra Zanutto. Ela é psicóloga e coach e ela vai contar como você pode superar o processo doloroso de uma separação amorosa. Foi muito legal essa palestra, dá uma olhada aí. Eu sou Lisandra Zanutto, eu sou psicóloga e sou coach especialista em divórcio. Para contextualizar um pouco, para vocês entenderem, né, como é que eu cheguei aqui, o que essa mulher está fazendo, psicóloga, falando de divórcio. Eu passei por 2 perdas na minha vida, que foram 2 grandes traumas. Com 3 anos, eu perdi meu pai. E depois, com 27, eu me separei e me divorciei com um filho de 1 ano. Esses 2 momentos na minha vida foram 2 momentos assim que eu lutei a vida inteira para me reconstruir. Né? Eu perdi meu pai com 3 anos e eu lembro que eu só fui resolver isso próximo dos 30. Eu não conseguia falar a palavra pai, porque eu cresci com um buraco dentro de mim, assim, no meu peito. Era a sensação física que eu tinha era de um espaço vazio. Eu lembro que eu era criança e todo Natal, para o Papai Noel, sabe aquela cartinha que a gente escreve para o Papai Noel? Eu pedi o meu pai de volta, de tanta falta que eu sentia dele. A minha vida seguiu, eu casei, e eu fui uma menina, e sou ainda, né, uma mulher extremamente romântica. Né? Então, eu era daquelas que, quando eu assistia aquelas comédias românticas, e via aqueles casais, aquela família, e tudo aquilo acontecendo, aquilo era o meu sonho de vida. Eu queria casar, eu queria constituir uma família. Eu sou canceriana, né? E a canceriana, quem é canceriana aqui sabe o quanto a família é importante, né? E eu casei, e eu tive meu filho, e eu sofri, né, a perda novamente. Sofri uma perda, né, quando eu me separei nessa relação. Enfim, só para vocês entenderem, né, o que eu faço hoje tem a ver com a minha história. Né? Eu acho que isso tem muito mais peso e significado quando você contextualiza. Né? Quando o Leandro conta as histórias dele, né, que ele já foi Hare Krishna, já foi Babuda, você entende como é que o Leandro está aqui hoje. Né? E eu sou apaixonada por história, né? Eu sou apaixonada por gente, por história. E eu queria, antes de começar a falar, perguntar se aqui, né, entre a gente, vocês, alguém aqui já foi rejeitado por alguém que amava? Próxima pergunta, Lê. Alguém aqui já ignorou alguém que amava você? Você já rejeitou alguém? Então, aqui todo mundo já sofreu por amor, né? Sim, tá. Sempre que eu falar a palavra amor aqui, gente, eu vou falar de amor romântico, tá? É o amor romântico que eu estou me referindo sempre. Pode passar, Lê. Pois é, essa pergunta foi feita também numa pesquisa nos Estados Unidos, e 95% dos homens e das mulheres ou já foram rejeitados ou já rejeitaram. Né? Então, a gente pode concluir que quase 100% da humanidade sofre dos males do amor. Né? Isso é um sofrimento real, ele existe. Né? Ele não está só nas novelas, nas histórias, não, ele está na vida real de cada um. Pode passar. No mundo, todas as pessoas amam, todas as pessoas se apaixonam, todas as pessoas dançam o amor, todas as pessoas se inspiram o amor, cantam o amor, todas as pessoas celebram o amor romântico, né? Só que elas também morrem por amor e elas também matam por amor. São os crimes passionais que a gente vê na televisão, nas novelas, nos filmes, nos jornais. Então, nem sempre o amor... Pode passar, Lê. Os antropologistas acharam evidências de amor romântico em mais de 170 civilizações. Aliás, nunca foi achada uma civilização que não tenha evidências do amor romântico. Né? Então, isso faz parte da natureza humana. Só que nem sempre o amor é uma experiência feliz. Ele pode acabar numa tragédia. Né? Pode passar, Lê. Tem uma frase do Emily Dickinson que diz o seguinte: uma separação é tudo o que precisamos para conhecer o inferno. E quem já passou... Alguém já se separou, divorciou mesmo aqui? Acho que 30% mais ou menos, né? Quem já passou por um divórcio mesmo legal, às vezes que envolve filhos ou não?
sabe que você vai do paraíso ao inferno, né? O sofrimento, ele é violento, ele te arrebata, assim, te joga no chão, e se você não tiver forças e não usar de ferramentas e tiver onde se agarrar, é difícil até você se levantar. As estatísticas mostram que, desde a década de 90, dobraram, na verdade, os divórcios nas pessoas acima de 50 anos. Por quê? Os casamentos de longa duração estão acabando, né? Porque inventaram uma pílulazinha azul, que chama Viagra, e quando as pessoas estavam iniciando o declínio da vida sexual, após os 50 anos, né, agora com a tal da reposição hormonal e com as pílulas, assim como o Viagra, as pessoas retomam a vida sexual, né, e isso vem fazendo com que as pessoas vá buscar ainda mais se realizarem sexualmente, às vezes fora do casamento, se é que não conseguem mais achar isso no casamento. Pode passar. O Over 60 é um dado muito interessante. Over 60 é um site de relacionamento nos Estados Unidos para pessoas acima de 60 anos. E ele é o que mais cresce, assim, em proporção até das pessoas jovens, né? Para você ver como a vida sexual, a vida romântica após os 50, 60 anos está cada vez mais ativa, né? E a intenção dessa palestra hoje é te contar o que nunca te falaram sobre a separação, né? Na verdade, eu não sei, né? Pode ser que alguns dados e algumas questões aqui você já tenha ouvido falar, mas geralmente as pessoas que me procuram pedindo ajuda nesse momento nunca ouviram falar e não sabem por onde começar a sua vida após a separação. O tempo de recuperação de uma separação, algumas pesquisas mostram que vai de 1 a 3 anos e pode se dar de 3 a 5 anos. Tá? Eu recebo dezenas de e-mails todos os dias, né, porque eu tenho um site, eu tenho um blog, eu estou nas redes sociais, eu estou no Periscope falando sobre esse assunto. E as pessoas me escrevem contando as suas histórias e pedindo ajuda. E, às vezes, me chegam pessoas, clientes, para trabalhar, e elas ou eles já estão separados há 10 anos e ainda sofrem com a perda da separação. Vocês imaginam o que é, gente? Está 10 anos separado e está sofrendo ainda por causa daquilo, a pessoa não tem conseguido se reestruturar, se reerguer, né? E isso é muito comum, né? Às vezes 5 anos, às vezes 1 ano, mas 1 ano sofrendo por uma história, né? É muito dolorido, é muito sofrido, e esse é o meu trabalho. A autoestima, se eu colocar aqui 100 pessoas que se separaram, e eu perguntar para elas se elas consideram que a autoestima delas está saudável, todas vão responder que não. Todas. Assim, os mais baixos índices de autoestima da vida do ser humano é após uma separação. Principalmente se essa separação se dá por uma rejeição, por uma traição, que é 70% dos casos de separação é por questões de traição, né? Outra estatística interessante, 50% a 60% dos casamentos, do primeiro casamento, acabam em separação, acabam em divórcio. E daqueles que continuam casados, dos outros 50%, a metade vive uma vida inteira infeliz no casamento, né? Tem uma terapeuta americana que ela fala o seguinte: antes de você celebrar um casamento de uma pessoa que você conhece de 50 anos, pergunte para esse casal o que essa história fez com a alma delas. Porque o tempo de casamento não quer dizer que aquela relação é uma relação boa, uma relação estável, uma relação feliz. Quer dizer que a pessoa pode ter tido medo, pode não ter tido coragem, pode ter tido N questões, né, para não ter saído daquela relação, mas não quer dizer que um casamento de longa duração é um casamento feliz. Os sintomas. O que acontece no nosso cérebro, quando a gente é rejeitado, é que a gente ativa as áreas do cérebro, as mesmas da onde a gente sente dor física. Eu até ia colocar umas imagens do cérebro aqui, mas eu achei que não interessava. E aí, quando um paciente chega numa depressão profunda ou acabou de separar, os sintomas são dores no peito, angústia, insônia, falta de apetite. Tem gente que não consegue mais sair da cama, não tem força. São sintomas físicos mesmo, porque isso é químico. Essa resposta do sofrimento, ela é química. Pode passar, Lê. Tem uma antropóloga que chama Ruth Benedict, que ela fala que, além de todas aquelas questões que eu acabei de falar na separação,
A vergonha e a culpa são duas questões que são muito evidentes, né? Só que são diferentes. A vergonha você sente quando alguma regra externa você é violada. A culpa você sente quando alguma questão, uma regra interna sua foi violada. E numa separação você pode vir a sentir os dois juntos, né? O que vai te causar uma extrema inadequação social, né? Quando você se separa, você fala, puta que pariu, e agora? Como é que eu vou olhar para as pessoas, né? O que a minha família vai dizer? O que eles vão pensar? Porque, infelizmente, a gente vive numa cultura que separação é só uma outra palavra para fracasso. Se você acaba uma relação, você é um fracassado, né? Porque você não deu conta de manter aquele casamento. Então, isso gera um senso de inadequação social que vai te levar, que pode te levar, né, a um isolamento, porque você se fecha, você não divide aquela dor com ninguém, você tem vergonha das suas amigas ou dos seus amigos que têm aparentemente um casamento feliz, né? Você tem vergonha porque você fracassou. Semana passada eu recebi um e-mail de um homem, né? E ultimamente eu estou até achando estranho, porque eu estou recebendo muito e-mail de homem pedindo ajuda. Porque o homem e a mulher, eles enfrentam a separação de maneiras diferentes. E as mulheres têm mais facilidade para pedir ajuda, para me procurar na internet, enfim. O homem, ele não se expõe tanto, né? E fazia 1 ano e 2 meses que ele tinha descoberto que a mulher dele tinha traído ele. Ele já tinha passado por vários psiquiatras, porque ele até tentou o suicídio. Estava se tratando com medicação. E há 1 ano e 2 meses que ele não saía para a rua, porque ele tinha vergonha de encarar os amigos dele. 1 ano e 2 meses que esse homem estava trancado dentro de casa, sofrendo. E ele não conseguia falar a palavra traição, né? Ele vem de uma família, vem de uma família muito tradicional, os pais dele são casados há mais de 40 anos, e para ele o valor da família era um valor muito forte. E há 1 ano e 2 meses ele não aceitava aquilo, né? Ele resistia àquela realidade dele. É lógico que esse isolamento pode causar depressão e pode vir a levar ao suicídio. Ontem, eu faço uns periscopes falando sobre isso. E ontem eu estava fazendo um periscope, ontem não, sexta-feira eu estava fazendo um periscope falando exatamente sobre os sintomas, né, da separação. E aí entrou uma enfermeira e ela falou assim, engraçado, Luciana, você está falando isso, porque eu sou enfermeira, trabalho no hospital tal aqui em São Paulo, e a maior causa das tentativas de suicídio que chegam no hospital hoje são por motivos amorosos, relacionamentos, né? Então, esse dado comprova que realmente é tão difícil você suportar a dor de uma separação que pode, sim, levar à depressão. Aqui no Brasil, até onde eu sei, tá, gente, não existe nenhum programa ou de recuperação pós-divórcio, alguma coisa nesse tipo. Nos Estados Unidos é muito normal, é muito comum, isso é cuidado, é levado muito a sério, porque realmente os índices de depressão e suicídio após o fim de um relacionamento podem causar danos sérios, né? Até onde eu sei, o meu programa é o primeiro do Brasil, online pelo menos é o primeiro, né? Não conheço nenhum outro, e espero que, sei lá, que os meus estudos, as minhas pesquisas e esses dados que eu estou trazendo possam, sim, despertar esse assunto, o interesse em mais gente, que mais pessoas possam trazer isso à tona, né? Pode passar. E, na verdade, o que eu falo, né, sempre para as pessoas que me procuram, que estão sentindo tudo isso, eu falo que a culpa não é nossa por a gente acreditar que o fim de um casamento é um fracasso. Porque a gente vive numa sociedade, como eu falei antes, né, que a palavra separação e fracasso são sinônimas, né? A gente vive numa sociedade, a gente foi criada para crescer, encontrar nosso príncipe encantado, casar e ser feliz para sempre. Quem é a menina que nunca ouviu isso, né? A religião, quando a gente entra na igreja, ela fala o seguinte, até que a morte o separe. E não é só nossa cultura, não, viu? Na Índia, quando o marido morre, a mulher, em sinal de prova de que ela nunca mais vai ter um outro homem, ela joga o corpo dela sobre as cinzas dele, em sinal de reverência, que ela nunca mais vai ter outro homem. A China, há mais de 5.000 anos, vocês já viram por que as chinesas andam assim? Porque ela tem aqueles pezinhos pequenininhos. Vocês sabem como é que elas têm aqueles pezinhos pequenininhos? Desde os 3 anos de idade, a mãe, hoje não tem mais isso, né?
Mas, com 3 anos de idade, a mãe pegava o pezinho dela e dava uma martelada, e quebrava todo o ossinho dela e enfaixava para o pé dela não crescer. Aqueles ossinhos elógicos se atrofiavam, o pé dela não crescia. Só que isso, sabe para quê? Para quando ela casasse, ela não pudesse fugir do marido. E aí, as gueixas, elas andavam assim, não porque era bonitinho, porque elas não conseguiam andar, porque elas sentiam tanta dor no pé, um pé todo atrofiado, quebrado, enfaixado a vida inteira, e aí elas só conseguiam dar aqueles passinhos curtinhos. Sem falar, gente, no nosso cérebro. Além do que eu falei anteriormente, da rejeição, quando a gente é rejeitado, as áreas que ativam, nosso cérebro, quando a gente se sente ameaçado, a gente imediatamente, todo o nosso sistema fisiológico, nosso sistema nervoso central, se coloca em estado de vigilância e alerta. Quando você se separa, você entra no mesmo estado de alerta, de vigilância, porque você está se sentindo ameaçado, porque você está, de alguma maneira, saindo da tua zona de conforto, daquilo que está tudo bem. E aí o que acontece? Você começa a ter uma série de reações fisiológicas, onde você não controla mais os seus impulsos, você começa a agir por impulso, e as suas ações não passam mais pela sua razão. As suas ações são todas emotivas. Em prol do que? O cérebro ele não aceita esse afastamento súbito de alguém que você é muito ligado. Ele não aceita isso por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Então, todas as suas ações começam a ser impulsivas. E aí que vem todo esse estrago que a gente, às vezes, ouve por aí, de uma separação, né? Sabe aquelas atitudes mais insanas, né? Isso tudo é muito químico, é muito difícil de controlar se a pessoa não tiver consciência e autocontrole, né? Porque é químico mesmo. Essa doutora Carrie Paul é uma neurocientista e ela diz o seguinte, que quando a gente se sente bem com a nossa vida, é quando as nossas expectativas estão alinhadas com o que está acontecendo na nossa vida. Quando o que a gente tem como expectativa não acontece, a gente entra nesse que eles chamam flight or fight mode, o sistema, né, de alerta, né? E aí você realmente começa a agir por impulso. Por que eu falei desses 2 grandes traumas? Primeiro, porque foram os 2 grandes traumas, mas eu não sei se alguém aqui já ouviu falar nas 5 fases do luto. Alguém já ouviu falar? A perda da separação é uma perda tão profunda que ela é comparada à perda do luto. Alguns casos, alguns terapeutas falam que ela pode ser até pior. Porque o que acontece? Quando você perde alguém, você vai lidar com as memórias daquilo que você viveu, né? Quando você se separa, você sofre a perda, mas a pessoa está ali, você ainda tem que lidar com essa realidade, com o que ela vai fazer da vida dela dali para frente. Então, quando a gente se separa, a gente vivencia as mesmas fases de quando a gente perde alguém que a gente ama. A primeira fase do luto é a negação. Quando você se separa, a primeira coisa que você diz é: não acredito que isso está acontecendo comigo. Isso não pode estar acontecendo comigo, né? Imagina, ele não se deu conta do que ele está fazendo. Ele vai voltar. Ele não vai abandonar a família, ou, enfim, não. Ou então, quando você deixa de amar aquela pessoa, você fala: não, tem alguma coisa de muito errado comigo, porque não pode ser verdade. A segunda fase é a fase da raiva. Quando você se dá conta que realmente aquele casamento acabou, ele não vai voltar, ele já pode ter outra pessoa, já pode estar tocando a vida dele. Eu estou falando aqui sempre no feminino, mas serve para o homem e para a mulher, né? E também porque o meu público é 90% feminino, então eu sempre falo no feminino, mas serve para os homens também. Quando a pessoa se dá conta de que a outra não vai voltar, ela começa a sentir muita raiva, muita raiva. Essa é uma fase muito perigosa, onde aqueles impulsos que eu falei antes pode gerar situações perigosas, né? Tanto para a vida de um quanto para a vida de outro. Mas é a hora que você pega o telefone e você xinga, você quer explicação, você quer saber por quê, o que ele fez, por que ele te traiu, por que ele arrumou outra, como é que ele teve coragem de sair de casa, enfim. E a mesma coisa da outra parte, e é uma fase bastante nociva para o casal. E aqui eu vou abrir um parênteses e vou falar uma história da minha separação, que eu até estava lembrando isso ontem, quando eu estava revendo os slides, né? Eu me separei fazem 10 anos. E aí eu fui morar fora do país, eu morei 9 anos fora, na Itália, e esse ano eu voltei.
E eu voltei para casa da minha mãe, até minha casa ficar pronta, tal. Eu moro em Florianópolis agora. E aí eu achei uma caixa de fotos na casa da minha mãe. E eu fui abrir, porque eu queria ver se tinha fotos do meu filho pequeno, tal, né? Gente, e aí eu estou lá vendo as fotos, daqui a pouco eu acho umas fotos assim, sou eu e o meu filho e cortado aqui do lado, sabe? Não tem outra pessoa. Aí só tem uma mão aqui no meu ombro, ou uma mão assim segurando meu filho. Eu falo, gente, olha que coisa insana. Para que cortar uma foto? Porque, sabe, era de uma história tão bonita, de um casamento, né? E aí só tem uma mão em cima do meu ombro, ou só tem uma mão segurando o Enzo, e não tem mais nada, porque eu cortei tudo que tinha o meu ex-marido aparecendo, eu cortei. E eu comecei a rir, né? Eu falei, gente, olha que coisa insana, né? Porque, para que isso? Qual é o sentido? É lógico que aquilo era minha fase da raiva, né? E eu queria, até fisicamente, eliminar ele da minha vida, né? Hoje eu jamais faria isso, e quando eu estou com as minhas clientes, eu recomendo mesmo de não fazer, porque são coisas que você vai se arrepender. Até quinta-feira agora eu vou fazer um webinário, e aí o tema é 9 erros que você não deve cometer quando se separa, né? Falando desses erros que a gente faz na impulsividade, né? Porque é fato, você vai se arrepender, né? Você vai ver depois a cagada que você fez. Enfim, a terceira fase é a fase da barganha. Quando a raiva passa, né, e você já xingou, já brigou, já ligou, já rasgou as fotos, já fez tudo que podia e não podia, você entra no desespero. Você entra no desespero e aí você vai procurar fazer o que você pode e o que não pode para pedir para aquela pessoa voltar. Aí você promete mundos e fundos, até coisa que você sabe que você não vai cumprir, mas você promete. É nessa hora que a gente procura cartomante, pai de santo, amigo, psicóloga, tio, benzedeira. Você se desespera e você faz qualquer coisa para ter a pessoa amada de volta. Também vai se arrepender, né? Mas tudo bem. A fase 4 é a fase da depressão, né? Passou, você fez tudo, a pessoa não veio. Nessa fase é quando começa a vir um certo senso de realidade, né? Você começa a perceber que realmente aquela relação acabou. Não faz mais sentido, vocês não vão ficar juntos novamente. E aí vem uma apatia geral, uma tristeza. Você não tem mais vontade de viver, a tua vida não, você começa a questionar o sentido da tua vida, você começa a questionar as escolhas, por que eu casei com essa pessoa, né? E pode ser uma fase, dependendo do que você vai fazer com ela, de muito crescimento pessoal, muito, mas vai depender da tua consciência, né? Se você tem essa consciência. A quinta fase e última é a fase da aceitação. Quando você passa a fase da depressão, aí você começa a perceber que realmente aquela relação acabou, a sua vida daqui para frente é outra. E você toca a sua vida. As 5 fases não são necessariamente nessa ordem, e elas não acontecem separadas. Pode acontecer separada, mas elas podem acontecer concomitantemente até no mesmo dia. Você pode acordar deprimida, daqui a pouco lembrar, ficar morrendo de raiva, e daqui a pouco ligar para ele, implorar, pedindo para voltar, e, entendeu? E aí depois você fala, não, acabou, tal, tal. Então, é uma fase, gente, é um tsunami de emoções, assim, é uma loucura. Aí eu coloquei esse vídeo para ilustrar essas 5 fases. Bota o play aí, Lê. Uh-oh. It's no big deal. It's probably not even quicksand. I'm gonna have a good laugh about this tonight with the guys. Well, this is just perfect. Stupid quicksand, stupid jungle. I want to bite someone in the face. Mother. Ah, that stupid jungle. Are you there, God? It's me, Giraffe. Listen, if you would just give me a mulligan on this quicksand thing, I promise, no more peeing on your shorter creatures. What, you get a deal? You know something? I'm cool with this.
I bet heaven has all the tender leaves I can eat, and everyone gets their own Slurpee machine. Yeah, take me, sweet death. I await your loving embrace. What? I think I hit the bottom. Então, é só uma ilustração, né, gente? Mas é mais ou menos por aí, tá? O que acontece com a gente é bem isso. Pode passar, Lê. E é tão louco, né, isso, porque às vezes eu estou atendendo assim uns coaches, né, assim, nesse processo, e aí tem horas que elas me ligam assim desesperadas, assim, né, com uma dor, assim, relatando uma dor absurda, né? Lisandra, eu acho que eu vou morrer de tanto que está doendo, né? E aí passa um tempo, daqui a pouco elas ligam, puta que pariu, eu vou matar aquele desgraçado. E aí eu falo, gente do céu, é difícil lidar, é muito complicado mesmo. Mas e aí, gente, como que a gente supera, né, o fim de um relacionamento amoroso? Né? Como que a gente sai dessas 5 fases, supera toda essa depressão, esse tsunami de emoções? Eu criei um programa que chama Programa Separei e Agora, né? E é um programa online, enfim. Mas eu fundei esse programa, eu criei, é lógico que baseado em programas que já existem nos Estados Unidos para isso. Mas, basicamente, ele é fundado em 3 pilares. O primeiro pilar do programa Separei Agora é aceitar a realidade. Pode parecer um pouco contra-intuitivo, porque a última fase que eu passei ali do luto é a aceitação, né? Mas a coisa mais importante para você lidar com uma separação amorosa é você aceitar ela, né? É você conseguir encarar. A Byron Katie é uma escritora americana e ela diz o seguinte, que você brigar contra a realidade, e isso serve não só para uma relação amorosa, né, gente? Serve para qualquer situação da nossa vida. A gente falou muito disso ontem, né? Você brigar com a realidade é igual você querer ensinar um gato a latir. Você vai ficar a vida inteira olhando para o gato e falando au, au, e no final ele vai olhar para você e vai dizer miau, não tem jeito. Né? Você resistir à sua realidade, ao que está acontecendo na sua vida, é você gerar um sofrimento, você sente uma impotência, porque você não tem como mudar. Alguém aqui conhece o trabalho da Byron Katie? Quem conhece? Tá. Recomendo que todos conheçam, porque é fantástico o trabalho dela. Ela é uma das escritoras que mais fala em como lidar com a realidade. E ela muda realmente alguns padrões que a gente tem sobre isso. Ela fala o seguinte também, que ontem, quando o Leandro fez o exercício do pensamento, eu achei fantástico. Porque o que a Byron Katie fala? Ela fala que não existe sofrimento. O que existe são pensamentos não questionados. Que todo o pensamento que a gente tem, que a gente acha que é um sofrimento, é porque você se identifica com ele. Ontem, quando o Leandro colocou o microfone aqui, e a gente conseguiu, e a Kátia, né? A Kátia conseguiu fazer isso. Como? Andréia, desculpa. A Andréia conseguiu, falou que foi uma ficha que caiu, né, Andréia? Porque realmente é isso, né? Você vê uma coisa fora de você. E aí, quando você fecha os olhos e você visualiza, você acha que aquilo está dentro de você. Mas aquilo não é você. Ela pode estar dentro de você, mas ela não é você. E isso serve para todo e qualquer pensamento que a gente tem. Nós não somos aquilo que a gente pensa. É só um pensamento. E a Byron Katie diz que a raiz de todo o sofrimento são os nossos pensamentos. Ou quando a gente se identifica com ele. Quando você acredita que você é esse pensamento. E para trabalhar essas nossas crenças e esses nossos pensamentos, a Byron tem um trabalho. Na verdade, um dos livros dela, ela conta a história dela, gente, é muito fantástico. O livro chama Ame a Realidade. Eu recomendo que todos leiam. E ela, na verdade, ela desenvolveu um método para você trabalhar as suas crenças limitantes, para você trabalhar a aceitação da realidade. Porque ela fala o seguinte, que quando você não aceita a sua realidade, e não algumas pessoas me falam assim, mas Lisandra, então quer dizer que agora eu vou ser passiva, eu não vou reagir mais a nada. Então quer dizer,
sei lá, se eu perco o meu emprego, eu não tenho o direito de ficar puta da cara porque eu perdi o emprego. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser, até ir lá e dar uma porrada na cara do seu chefe. Vai resolver? Vai mudar o que aconteceu? Não, né? Se você... Eu sempre peço para as minhas clientes pensarem o seguinte. Se você pensa o seguinte, o que é mais confortante para você? O pensamento. Ele me deixou, ele não poderia ter me deixado, né? Ou ele me deixou e agora o que eu vou fazer com isso? O que você sente, né? Eu perdi o emprego, daí eu não poderia ter perdido esse emprego. O que é mais confortante você pensar que você perdeu e agora o que você vai fazer? Ou você ficar pensando, puta que pariu, eu não podia ter perdido esse emprego de jeito nenhum. O que eu vou fazer agora porque minha vida acabou, porque eu não vou arrumar outro emprego? Você entende que brigar com a realidade não vai resolver nada? Né? E quando você briga com o que está acontecendo, você resiste, e resiste, e resiste, e resiste. E isso gera ansiedade, angústia, sofrimento, sensação de impotência, fraqueza, o tempo inteiro. E a gente faz isso, gente, o tempo todo. O tempo todo. Para trabalhar com essas questões do que a gente acredita, a Byron tem 4 perguntas. E eu queria saber se alguém gostaria de vir aqui para a gente fazer esse exercício que chama The Work. Alguém? Venha. Essas 4 perguntas vocês podem fazer, pode vir aqui, vocês podem fazer para qualquer pensamento que seja uma crença, qualquer. Quando você acredita, você pensa uma coisa e aquilo te traz um sofrimento, te traz um desconforto emocional ou físico, você questiona aquele pensamento. E as 4 perguntas começam assim. Florência, querida, eu queria que você falasse algum pensamento que você tem, alguma crença a seu respeito, que te causa um certo desconforto, alguma coisa que acredita que te impede de ser feliz ou de ter uma vida plena, alguma coisa dentro de você. A crença que eu não mereço. Não merece o quê? Que eu não mereço ter um amor pleno, que eu não mereço ganhar muito dinheiro, tudo o que significa né? A primeira pergunta do The Work é a seguinte: isso é verdade? Por que ela pergunta isso? Porque a Byron fala o seguinte: você sabe como que você sabe que alguma coisa tinha que ter acontecido? Porque ela simplesmente aconteceu. Se ela aconteceu, é porque ela tinha que ter acontecido. Não tem como você mudar isso. Então, a primeira pergunta é: isso é verdade? Quando eu te pergunto isso, o que você sente? Isso é verdade para você? Sobre a crença? Racionalmente, não. No momento. Mesmo que seja racionalmente, vamos questionar. Não existe nada em você que você realmente acredite, que você seja merecedora de ter coisas boas na sua vida? Existe. Então, não é 100% verdade. Não. É. A segunda pergunta é: isso é absolutamente verdade? A terceira pergunta... Obrigado, Lê. A terceira pergunta que está no trabalho do The Work, e você pode usar para qualquer pensamento que você tiver, é a seguinte: como você se sente quando você acredita nesse pensamento? Como você se sente quando você acredita que você não é merecedora de viver uma vida feliz, plena, de que coisas boas aconteçam na sua vida? Angustiada, triste, insegura, fraca. Por aí. A quarta pergunta é: como você se sente quando você não acredita mais nisso? Quando isso deixa de ser verdade, quando esse pensamento não é mais verdade, como que você se sente? Livre. Acho que a sensação melhor, mais gostosa é liberdade. Forte. Aliviada. Florência, essa é você. Essa é você sem o pensamento de que você não é uma merecedora. É só um pensamento, não é você. A tua essência é essa. É livre, é segura. E isso você pode fazer para qualquer crença que você tiver.
qualquer momento. Você percebe como você quebra e desconstrói os teus pensamentos? Sim. Vocês perceberam, gente? Fez sentido para vocês? E outra coisa, eu vou falar uma outra coisa aqui do trabalho da Byron Katie, que foi uma das coisas também mais impactantes para a minha vida. A Byron, gente, eu falo muito da Byron Katie porque é muito simples, tá? A sabedoria dela é uma sabedoria muito simples. E hoje, tudo que ela está trazendo para o mundo, a Byron hoje deve ter o quê? Uns 70 anos, né? Ela faz uns workshops nos Estados Unidos, ela faz treinamento nos Estados Unidos. E a sabedoria dela está sendo comparada à sabedoria de antigos filósofos, assim, porque é um conhecimento tão simples, tão fácil de você aplicar na tua vida. No primeiro momento, assim, é lógico que precisa ter mais familiaridade. Mas outra coisa que ela fala é o seguinte: existem 3 assuntos no mundo. Existem os meus assuntos, os seus assuntos e os assuntos de Deus, que são a realidade. Quando eu vivo nos seus assuntos, né, quem está tomando conta dos meus assuntos? Quando eu vivo nos assuntos de Deus, eu não controlo. A única coisa que eu tenho controle são sobre os meus assuntos. Então, toda vez que você estiver sentindo um certo desconforto, uma ansiedade, um sofrimento, quem que estava aqui ontem falando que controlava o marido o tempo inteiro? Ela... Ah, está aqui. Toda vez que você tenta controlar os assuntos do outro, você entra num estado de ansiedade, de impotência absurdo, né? E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando você fala para o seu marido assim, poxa, mas você tem que me respeitar, você tem que falar comigo mais baixo, você tem que falar comigo mais baixo, mais alto, você tem que ser mais carinhoso comigo, ou você fala para os seus filhos, poxa, porque você tem que me respeitar mais. Você está controlando os assuntos de outra pessoa, né? Quando você quer controlar os terremotos e as inundações do mundo, você está controlando os assuntos de Deus. Você não tem como controlar isso. Você não tem como sofrer por isso, não vai mudar a realidade, né? Você está resistindo a uma realidade que está aí, que né? As coisas, o julgamento do que é bom e do que é ruim é só um julgamento. As coisas simplesmente são. Quando você fala, essa situação é boa ou essa situação é ruim, isso é só um julgamento que você faz de acordo com a sua experiência de vida, com a sua vivência, com teus valores, com as tuas crenças espirituais. É só um julgamento. As coisas são do jeito que são. É claro que ninguém quer perder um filho. É claro que ninguém quer sofrer um acidente de carro e ficar com problemas para o resto da vida. Mas quando isso acontece, o que resolve você lutar contra isso? Do que adianta você lutar contra isso? Tem que agir como Frida Kahlo. É lógico que ninguém quer, mas isso não é ser passivo ou não reativo? Não. Isso é só não querer sofrer por uma coisa que você não pode mudar, por uma coisa que não está sob o teu controle. Quando as coisas acontecem, elas simplesmente acontecem. E esse é o primeiro pilar do programa, é trabalhar com a sua realidade. O segundo pilar do programa é o perdão. A Oprah, quem conhece a Oprah Winfrey, a apresentadora americana? Eu sou fã da Oprah, né? Adoro a Oprah. A Oprah diz o seguinte, eu não sei, alguém aqui já ouviu falar da história da Oprah? A Oprah, ela era filha de empregada doméstica nos Estados Unidos e ela foi abusada sexualmente durante a infância inteira dela. Você sabia, Lê? Ela diz uma frase sobre perdão que é o seguinte: perdoar é abrir mão das expectativas de que o seu passado fosse diferente. Para mim, essa frase faz tanto sentido, porque quando você perdoa, você se liberta da sua dor. Quando você se perdoa, você abre mão daquelas amarras que te prendem àquelas histórias do passado. Eu lembro até hoje o dia que eu perdoei o meu ex-marido. E não foi um momento entre eu e ele, foi entre eu e eu mesma. E eu entendi que o perdão não tem a ver com o outro. O perdão tem a ver com você mesma, né? Algumas clientes minhas, elas falam assim, mas eu não aceito de jeito nenhum a traição. Eu não aceito. Como é que ele pode trair? Ele traiu a família dele. E eu jamais vou perdoar. E eu falo para ela, a escolha é sua. Né? Você vai querer escolher ficar amarrada por essa história, por essa dor, nesse sofrimento, o resto da sua vida? Né?
Isso serve para outras questões da nossa vida, quando a gente sofre, quando alguém fez muito mal para a gente, e você fala, mas ela não admito que ela faça isso comigo. Né? Eu jamais vou perdoar essa pessoa, porque a pessoa entende que perdoando, ela vai estar concordando com aquilo que o outro fez. E perdoar não tem nada a ver com isso. Isso, Isso. A pessoa não percebe exatamente. E quando isso acontece muito na traição, né? Quando você até imagina como é que eu vou perdoar o comportamento dele. E eu falo, quando você perdoa, não quer dizer que você está aceitando a traição. Né? Quer dizer que você não concorda em viver com esses sentimentos tóxicos para o resto da vida. Porque o perdão é quase como um veneno emocional. Ele vai te envenenando, te envenenando, te envenenando, e vai te bloqueando. Isso o Leandro deve saber melhor que eu. Eu acho que fica todos os canais bloqueados por aquele veneno emocional. E aí, então, o segundo pilar é o perdão. E o terceiro pilar do programa Separei Agora é encontre a sua liberdade emocional. A gente tem uma série de passo a passo nesse modo, mas o primeiro que eu gosto de trabalhar, né, com as pessoas do programa é encontre o seu santuário interior. Encontre um espaço dentro de você que seja o seu terreno sagrado, que naquele momento onde você esteja completamente desesperada, perdida, se sentindo abandonada, angustiada, você fecha os teus olhos, respira e voa para dentro e caminha, e lá você se sente segura, protegida, confortável, amada, né? E isso só a gente pode fazer para a gente mesmo, né? Ninguém vai te dar essas sensações. Eu gosto muito desse pilar, tem outras coisas que eu trabalho nesse pilar, por exemplo, ressignificar o passado, né? Não tem como você esquecer, né? Elas falam, mas como é que eu vou esquecer? Eu amo tanto ele, apesar de ele ter me feito tão mal, eu amo tanto ele. E eu falo, não dá para você ir lá e fazer uma lobotomia no cérebro, né? Cortar aquela parte do cérebro que tem lá todas as memórias, tal, né? O que dá para fazer é ressignificar essa história, né? É você trazer, por exemplo, coisas boas que você aprendeu com isso, né? Em vez de você perguntar quanto tempo durou essa história, né? Você pode dizer o que foi que eu trouxe de aprendizado e o que eu posso usar disso daqui para frente, né? O que essa história, esse casamento, essa relação me trouxe de pessoas que eu conheci, lugares que eu vivi, né? Você vai dando um ressignificado, né? Tem um exercício que eu gosto muito. A gente pode fazer o último exercício? Pode? E eu acho que é muito bacana, assim, sempre tem um bom resultado quando eu faço. Eu vou pedir para vocês escreverem no papel um momento da vida de vocês muito dolorido, muito traumático. Pode ser, assim, 3, 4, 5 linhas, assim, uma coisa que tenha sido um momento muito difícil, tá? Depois de vocês escreverem isso, vocês vão escrever 3 coisas positivas que esse momento trouxe para vocês. 5 minutinhos, tá bom? 5. É um momento difícil, traumático, e 3 coisas positivas. 3 coisas positivas em relação a esse momento, né? O que você considera 3 coisas positivas que esse momento trouxe para você? Todo mundo conseguiu fazer aí ressignificar alguma história do seu passado? Esse é um exercício bem poderoso, tá, gente? Vocês podem fazer para vários momentos traumáticos na vida de vocês, algum momento muito difícil. Você pode trazer isso e ressignificar isso, né? Eu trabalho muito isso nas histórias das separações, ressignificando essas dores, né? Dando um outro significado. Tem gente que separa, né? E traz a memória do falecido ali o tempo inteiro, vai só nos lugares que eles iam juntos, ou então escuta as músicas e tal. Eu falo, escuta, deixa o defunto e começa a preencher esses espaços do defunto aí com outra coisa, assim, o defunto não é a pessoa que separou. Não estou falando da pessoa que morreu, pelo amor de Deus. Oh. Não é isso. Mas, a não ser que você tenha perdido alguém que você ama muito, é lógico, né? E
É importante nessa hora você descobrir novas paixões, por exemplo, né? Quando você se separa, aquele espaço que era ocupado por essa história, é importante que você ocupe com novas paixões, com novas histórias, que você, de repente, retome um projeto que você tinha deixado de lado, que você uma paixão que você abandonou quando você casou, ou quando você começou aquela relação. A gente abre mão de fazer tanta coisa que a gente gosta pelo nosso parceiro, né? Então, existem vários jeitos de a gente ressignificar essa história, né? Para que você não esqueça, porque esquecer você nunca vai, né? Um grande amor você não esquece, mas você vai dando um outro significado para essa história. Obrigada. Essa frase eu botei aqui, diz o seguinte: o seu presente não determina onde você vai, ele apenas determina onde você começa, né? Eu gosto de falar essa frase porque nós não somos determinados pelo que aconteceu na nossa vida, nas nossas histórias, né? Não é porque você nasceu num lugar pobre ou você foi abusado sexualmente que você precisa necessariamente ser uma pessoa revoltada, ser uma pessoa com problemas emocionais. Não, o teu passado não te determina, né? O que te determina é o que você faz com ele, é o que você vai fazer com as tuas dores, é o que você vai fazer com teus traumas, é o que você vai fazer daqui para frente. Existe um estudo sobre a autoestima que fala o seguinte: a autoestima, a gente acha que ela está completamente ligada à imagem, né? A autoestima é imagem de beleza, de poder, de dinheiro, e ela não tem nada a ver com isso. A autoestima, ela está relacionada a vivências internas. Uma autoestima saudável, ela é responsável, por exemplo, pela tua capacidade de sonhar, pela tua capacidade do que você vai viver daqui para frente, né? Você só consegue estabelecer sonhos, você só consegue ter objetivos se você tem uma boa autoestima. Esses dias eu vi uma matéria no UOL de que um menino da favela aqui de São Paulo entrou no MIT. Isso é extremamente contra-intuitivo, né? Porque quando é que você imagina que um menino da favela vai entrar na faculdade de tecnologia mais disputada do mundo? Se você vê a vivência, a experiência de vida dele, não determinaria isso, né? Você diz que um cara que vai entrar no MIT é um cara que, de repente, estudou numa grande faculdade do Brasil ou de São Paulo, né? Esse menino devia ter uma autoestima muito saudável, que fez ele sonhar muito grande, né? Então, a gente tem um amigo que me ensinou uma coisa, que o ativo mais importante que a gente tem na nossa vida é a nossa autoconfiança. É a nossa autoestima, né? Então, protejam muito a autoconfiança de vocês, né? Quando o bicho pegar, faz o círculo, pula dentro e fica lá, entendeu? Porque ela é responsável, a autoestima, a nossa autoconfiança, até pelo parceiro que a gente escolhe para viver com a gente, até pela parceira que a gente escolhe para viver para a gente. O cara que mais estudou autoestima no mundo chama Nathaniel Branden, e ele dizia uma coisa: é impossível construir uma montanha entre dois abismos. Se duas pessoas têm uma autoestima saudável, é impossível, doente, é impossível que elas tenham um relacionamento saudável, né? E você ter uma autoestima saudável vai sim interferir no parceiro que você vai escolher. Vai sim interferir em como que você se coloca na vida, em como que você se coloca no mundo, né? Então, protejam muito bem a autoestima de vocês, a autoconfiança de vocês. E a última coisa que eu queria falar, já encerrei aqui essa é uma frase do Platão, que diz, o Deus do amor vive em estado de carência. Eu botei essa frase aí porque, na verdade, as últimas pesquisas dos neurocientistas nos Estados Unidos, eles querem provar que o amor romântico não é uma emoção. Eles estão provando que o amor romântico é uma necessidade. Os efeitos do amor no cérebro são os mesmos efeitos das drogas. As mesmas áreas do cérebro, o circuito dopaminérgico, que é ativado pelo amor, é o mesmo quando a gente usa uma droga como a cocaína, por exemplo. Os efeitos do amor, quando a gente é rejeitado, são os mesmos efeitos de quando a gente tem a falta da droga. E aí, o sábio Platão já dizia isso. O Deus do amor vive em estado de carência, porque o amor é uma constante, o amor romântico, tá, gente?
é uma constante necessidade, né? Às vezes até um estado de posse muito grande. Enfim, acho que é a última. Bom, essa é a minha família, esse é meu marido e esses são meus filhos. Aquela mulher, né, que sofreu duas grandes perdas, né, que foi a perda do pai. Por coincidência, né, o meu primeiro marido era 14 anos mais velho que eu. Só a psicologia explica, né? Para compensar, o segundo é 7 anos mais novo, tá? Eu fui dar essa compensada, tá? Tinha que dar uma compensada. Mas eu gosto de eu quis botar essa foto aí, porque eu saí daquela relação completamente desacreditada que eu poderia ser feliz de novo num casamento. Eu não acreditava mais no casamento. Eu falava, se isso é casar, é sofrer desse jeito, eu não quero mais isso para mim, né? E durante 1 ano, eu comi merda, gente. Eu sofri muito. Eu fui juntando os meus caquinhos, assim, sabe? E aí, eu conheci meu marido. Eu tive a Maria Clara, né? E hoje eu agradeço muito a vida, né, por ter me feito passar por essa situação, né? Eu ressignifico essa minha dor do divórcio olhando para essa foto. Essa foto, né? E era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Não importa a dor que vocês tenham sofrendo, o trauma que vocês tenham vivido, né? É possível, sim, a gente ressignificar, a gente reconstruir, né? Vale a pena, sim, você ir atrás dos seus objetivos. Tem aquela frase clichê, né? Nunca desista dos seus sonhos e tal. Mas não é disso que eu estou falando, né? Na verdade, todos esses slides bonitinhos e essa capa toda é para falar que a gente pode, sim, ser curado das nossas dores, dos nossos traumas, né? Basta que você decida. Muito obrigada.